Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade, começando 2021 e queremos saber de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil nesses primeiros momentos do ano novo. Participe do chat ao vivo, deixe seu like, compartilhe e vamos agora às notícias desta edição. E já estamos com 5.472 municípios com novos governantes ou com governantes com mandatos renovados. Os políticos eleitos ou reeleitos nas eleições de 2020 e que assumiram seus cargos no primeiro dia de 2021, seja em cerimônias presenciais, virtuais. Por conta da pandemia da Covid-19, prefeitos e vereadores então deram início aos seus mandatos que duram por 4 anos, início de forma diferenciada, não é? Até as eleições de 2024. Mas, gente, ainda há um total de 96 municípios com suas posses pendentes na prefeitura em todo o Brasil. Enquanto foi dia de posse nos municípios, o presidente Jair Bolsonaro continuou seus momentos em Guarujá, São Paulo. E deu o que falar o mergulho no mar do presidente Jair Bolsonaro quando nadou até o povo no primeiro dia do ano e foi aclamado por banhistas. Um vídeo do momento foi muito compartilhado, inclusive pela deputada federal Bia Kicis, de São Paulo, que comentou sobre os seguranças do presidente. Ela disse: a última profissão que eu queria ter no mundo era segurança do presidente Jair Bolsonaro, escreveu ela em relação à energia e à vontade que o presidente Jair Bolsonaro tem de estar junto em meio ao povo. A parlamentar também compartilhou um segundo vídeo com um coro direcionado ao governador de São Paulo, João Dória. Uma cena que deu muito o que falar, grande repercussão também. Enquanto a imprensa foi à loucura com a demonstração de carinho dos populares ao presidente, aproveitando a imprensa para fazer muitas críticas, mesmo contrariando a maioria dos brasileiros, que, mais uma vez, o povo brasileiro, em sua grande parte, ficou impressionado com o carinho ao presidente e também a simplicidade de Bolsonaro. Inclusive, gente, a prefeita Raquel, de Praia Grande, no litoral de São Paulo, que é tucana, recentemente eleita, parece ter saído em defesa do presidente Jair Bolsonaro. Ela evitou comentar o fato que a imprensa destacou do presidente descer do barco em que estava e saudar mais de perto uma multidão de apoiadores que estava na praia paulista, não é? Uma cena muito bonita, mas criticada pela mídia da desinformação. Ela não chegou a comentar, mas disse o seguinte: a gente tem outras aglomerações que ninguém comenta. Se você entrar nesses bailes que tem em várias cidades, bailes funks, que não parou nunca, eles continuam. Ninguém quer enfrentar isso. Há aglomerações imensas, literalmente, pessoas bebendo, dançando em ambientes fechados, galpão, disparou a prefeita, que é do mesmo partido do governador de São Paulo, João Dória. Dória, que foi xingado pelo povo na praia e, diante disso, reagiu com nervosismo contra Bolsonaro, atribuindo as críticas dos populares ao presidente. O presidente Jair Bolsonaro nos ataca mais uma vez covardemente, disse Dória em postagem. E ele que também teria ficado muito irritado com as afirmações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro ainda na última live de 2020, quando Bolsonaro disse: tem que estar no meio do povo, se bem que não recomendo para você, porque vai se dar mal, tu não sabe o que é o povo, não sabe o que é sentir o cheiro do povo, nunca entrou na casa de um pobre, sempre fiz isso minha vida toda, disse Bolsonaro. Dória, pelas redes sociais, rebateu as críticas e disse a Bolsonaro para ele trabalhar mais e falar menos, tentando colocar na conta do presidente as vidas consumidas pela pandemia. Gente, é um prenúncio do campo de batalha que pode continuar sendo mais um ano.
E tudo indica que os rumores só tendem a aumentar e aumentar muito nestes primeiros meses de 2021. Sobretudo agora, neste mês de janeiro, não é? Um mês decisivo, onde o mundo está assistindo, por exemplo, a questão da vacinação. Teremos um momento decisivo também, certamente, neste mês em relação à vacina aqui no Brasil. Tem a polêmica aí nos Estados Unidos envolvendo a eleição de Joe Biden e a questão de Donald Trump estar revoltado, questionando, não é? Na justiça, inclusive, mas também temos datas importantíssimas, a própria posse que acontece no dia 20 de janeiro. Então, um mês de muita discussão, muito embate, um mês de muitos momentos decisivos no Brasil e no mundo. E além de começar muito bem o ano de 2021, o presidente Jair Bolsonaro também teve momentos especiais ao longo deste sábado. Minha vida não teria como derrubar, porque eu não tinha que A bandeira utilizada como referência para as contas de luz neste mês de janeiro será amarela, conforme a definição dada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Com isso, neste mês de janeiro, o preço da energia fica mais em conta para cada 100 kW consumidos por hora, em relação ao mês de dezembro, quando a bandeira foi vermelha. O sistema de bandeiras é utilizado para gerir o valor cobrado aos consumidores a partir das condições de geração de energia. Quando o quadro piora, a bandeira pode ser alterada em uma escala de verde, amarela e vermelha. Na mudança para a bandeira amarela, a agência informou ter identificado melhoria no cenário de produção hidrelétrica, como elevação das vazões dos afluentes dos principais reservatórios. Boa notícia, portanto, um pouco mais em conta em relação a dezembro, o preço da energia no Brasil. E parece que 2021 não será nada bom para a mídia da desinformação, se depender do conceito que muitos têm perante a maioria dos brasileiros, muitos veículos da mídia têm em relação à maioria dos brasileiros. Em um editorial nada imparcial, o jornal Estado de São Paulo publicou um artigo em que resolveu contar o tempo que falta para que o presidente Jair Bolsonaro deixe o poder, ignorando as pesquisas de intenção de voto que apontam, inclusive, a reeleição do atual presidente. O jornal afirmou no título que faltam 17,5 mil horas para que Bolsonaro deixe o cargo. Se os 2 primeiros anos da gestão de Bolsonaro servem de parâmetro para o que nos aguarda na segunda parte do mandato, o Brasil nada pode esperar senão mais obscurantismo, atacou o jornal ao presidente Jair Bolsonaro.
Os internautas, gente, entretanto, não deixaram barato o ataque feito pela publicação e fizeram questão de lembrar que a gestão do presidente ainda não está próxima do fim e que tem grande potencial de ser estendida por mais 4 anos. Outros ainda falaram sobre a situação econômica complicada vivida pelo jornal O Estado de São Paulo. Antes do cronômetro zerar, veremos o Estadão e toda a imprensa suja e corrupta em conluios com uma elite política e empresarial suja e corrupta estarem falidos, detonou uma usuária no Twitter. Insatisfeita com o PSDB, a senadora Mara Gabrilli, de São Paulo, fez duras críticas ao colega de partido João Dória e disse em entrevista à imprensa que o governador desonrou um compromisso com ela ao mexer no orçamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Mara, gente, é tetraplégica desde os 26 anos e fez campanha ao lado de Dória em 2018. Ela afirmou que, ao cortar a isenção de IPVA para veículos de cidadãos com dificuldades de mobilidade, o governo paulista pratica capacitismo, discriminação de pessoas com deficiência. Cheguei até a fazer um PowerPoint explicativo. Se não é desconhecimento, desculpe, só pode ser crueldade, disse a tucana. A parlamentar revelou que cogita sair do PSDB por causa do desalinhamento com a direção paulista. Ainda está longe de ser uma decisão tomada, mas confesso que venho pensando nisso. Tenho um bom trânsito em diversos partidos, venho mantendo conversas, afirmou ela. Mara também não considera Dória como única opção do PSDB para a eleição presidencial de 2022 e cogita outros nomes. A senadora está se recuperando ainda de graves sequelas da Covid-19, que teve em maio, e concilia os tratamentos com suas atividades no Senado de maneira remota. E o pau quebrou na Globo News após divergência sobre isolamento social. Demetrio Magnoli criticou o isolamento social e foi repreendido por Gerson Camarote. A discussão na Globo News entre os comentaristas Demetrio Magnoli e Gerson Camarote deu o que falar, inclusive nas redes sociais. Um climão ao vivo entre esses comentaristas. A atração da Globo News debatia as aglomerações nas praias durante o Réveillon e os dois jornalistas deixaram claro que têm posições bem opostas. Magnoli defendeu que milhares de pessoas decidiram ir para as praias depois de passarem o ano inteiro sem respeitar o isolamento social recomendado porque precisavam trabalhar, não é? Havia a recomendação de isolamento, mas não conseguiam respeitar as pessoas porque precisavam trabalhar. E elas não deveriam ser julgadas por isso, questionou o Magnoli. Você diria que ele, que foi para a praia, é execrável depois de passar um ano inteiro se aglomerando nos trens para trabalhar em setores essenciais? Por que agora ele se aglomerou na Praia Grande? Provocou o jornalista, direcionando sua pergunta para Camarote. E a partir daí o tom esquentou, o tom de ambos se elevou e a coisa enfeiou entre os dois. A apresentadora teve que intervir para controlar os ânimos. Camarote, que foi questionado, é um dos globais que regularmente faz fortes ataques contra o governo Bolsonaro. E Donald Trump aposta tudo. Está chegando a hora da verdade, gente. Na quarta-feira, dia 6 de janeiro, acontece a sessão do Congresso Nacional dos Estados Unidos para a apuração dos votos do Colégio Eleitoral. O resultado só é oficialmente válido após as votações do Colégio Eleitoral serem abertas pelo presidente do Senado, ou seja, os votos sejam validados e contados. Os envelopes de votação serão abertos, qualquer objeção de integrantes do Congresso será invocada, se tiver, e então os resultados serão anunciados. E, por fim, será anunciado o vencedor, exatamente de acordo com o protocolo descrito na Constituição e a Lei de Contagem Eleitoral dos Estados Unidos. A pressão dos líderes do Partido Republicano, gente, é muito grande ainda, incluindo, principalmente, pressão vinda do presidente Donald Trump, que recentemente usou suas redes sociais para alegar que o Departamento de Justiça e o FBI não tinham feito nada sobre a fraude na eleição, e mandando recado a seus apoiadores, inclusive dizendo:
Nunca desistam. Vejo todos em Washington em 6 de janeiro, comentou Trump. A polêmica aumenta quando se sabe que o condutor da sessão é o presidente do Senado, que é o vice-presidente dos Estados Unidos. Mike Pence, alguns acreditam inclusive que ele poderia tomar decisões sobre a computação de votos de delegados em determinados estados, decisão que poderia favorecer a Donald Trump. O vice-presidente não deu qualquer indicação do que pretende fazer, exceto uma declaração de Pence que diz o seguinte: vamos continuar lutando até que todos os votos legais sejam contados, disse ele. Palavras entendidas por Trump como mais uma esperança em meio ao campo de batalha sem fim que viraram as eleições nos Estados Unidos. A marca do amor. Um menino tinha uma cicatriz no rosto. As pessoas de seu colégio não falavam com ele e nem sentavam ao seu lado. Na realidade, quando seus colegas de colégio o viam, franziam a testa porque a cicatriz era muito feia. Então a turma se reuniu com o professor e foi sugerido que aquele menino da cicatriz não frequentasse mais o colégio. O professor levou o caso à diretoria do colégio. A diretoria ouviu e chegou à seguinte conclusão: não poderia tirar o menino do colégio e que conversaria com o menino e ele seria o último a entrar em sala de aula e o primeiro a sair. Desta forma, nenhum aluno via o rosto do menino, a não ser que olhassem para trás. O professor achou magnífica a ideia da diretoria. Sabia que os alunos não olhariam mais para trás. Levado ao conhecimento do menino a decisão, ele prontamente aceitou a imposição do colégio com uma condição: que ele compareceria na frente dos alunos em sala de aula para dizer o porquê daquela cicatriz. A turma concordou e no dia marcado o menino entrou, dirigiu-se à frente da sala de aula e começou a relatar. Sabe, turma, eu entendo vocês. Na realidade, esta cicatriz é muito feia, mas foi assim que eu a adquiri. Minha mãe era muito pobre e para ajudar na alimentação de casa, e ela passava roupa para fora, ela trabalhava muito. Eu tinha por volta de 7 a 8 anos de idade. Enquanto ele contava, a turma estava em silêncio, atenta a tudo. E o menino continuou. Além de mim, havia mais 3 irmãozinhos. Um de 4 anos, outro de 2 anos e uma irmãzinha com apenas alguns dias de vida. O silêncio era total na sala. Ele continuou. Foi aí que não sei como, a nossa casa, que era muito simples, feita de madeira, começou a pegar fogo. Minha mãe correu até o quarto em que estávamos, pegou meu irmãozinho de 2 anos no colo, eu e meu outro irmão pelas mãos e nos levou para fora. Havia muita fumaça, as paredes que eram de madeira pegavam fogo e estava muito, muito quente. Minha mãe colocou-me sentado no chão do lado de fora e disse-me para ficar com eles até ela voltar, pois tinha que pegar minha irmãzinha que continuava lá dentro da casa em chamas. Só que quando minha mãe tentou entrar na casa em chamas, as pessoas que estavam ali não deixaram. Eu vi a minha mãe gritar: "Minha filhinha está lá dentro!" Vi no rosto de minha mãe o desespero, o horror, e ela gritava, mas aquelas pessoas não deixaram minha mãe buscar minha irmãzinha. Foi aí que decidi. Peguei meu irmão de 2 anos que estava em meu colo e o coloquei no colo do meu irmãozinho de 4 anos e disse-lhe que não saísse dali até eu voltar. Saí por entre as pessoas sem ser notado e quando perceberam, eu já tinha entrado na casa. Havia muita fumaça, estava muito quente, mas eu tinha que pegar minha irmãzinha. Eu sabia o quarto em que ela estava. Quando cheguei lá, estava enrolada em um lençol e chorava muito. Neste momento, vi cair alguma coisa
Então me joguei em cima dela para protegê-la, e aquela coisa quente encostou em meu rosto. A turma estava quieta, atenta ao menino e envergonhada. O menino continuou: vocês podem achar esta cicatriz feia, mas tem alguém lá em casa que acha lindo. E todo dia, quando chego em casa, ela, a minha irmãzinha, me beija, porque sabe que esta cicatriz é a marca do amor. Vários alunos choravam sem saber o que dizer ou fazer, mas o menino foi para o fundo da classe e quietamente sentou-se. Assim, a moral da história desta história de autor desconhecido diz: o mundo está cheio de cicatrizes, sobretudo as cicatrizes que não se veem. Que possamos sempre ter todo o cuidado para evitar cicatrizes nas pessoas que convivem conosco, seja por meio de palavras malditas ou ações mal feitas. Não sejamos amargos, custe o que custar. Pense nisso.